Fala galera, estamos chegando aqui para mais um Pergunte ao 9, na segunda edição do Pergunte ao 9, já que vocês curtiram e acham que a gente tem que continuar, vamos seguir. Se curtiu de verdade, deixa o like aí, né, para que mais gente possa ver. E eu vou aqui abrir um pouco mais a minha história, abrir um pouco mais a minha história para vocês aí, conforme as perguntas que forem surgindo, tá bom? Então vamos começar com a pergunta do @MinatiJúnior6801, tá? Ele tá falando que tá interessado em saber como que eu me profissionalizei, me capacitei para depois de algum esforço da minha parte chegar a ter o conhecimento e noção tática que encanta a todos nós, de acordo com a opinião dele, né? Meu interesse é para conhecer um pouco mais da tua história e aprender caminhos para que, quem sabe, algum dia chegar lá também. Desde já te agradeço. Vamos lá, Minati, desculpa, vou chamar você de você. Você tá com essa pergunta, não tem muito uma fórmula, né, cara? Eu te contar mais ou menos o que aconteceu comigo, talvez possa te inspirar a seguir um caminho, mas não vai te dar um caminho das pedras necessariamente, né? Cara, eu sempre gostei dessa parte tática no futebol, sempre assisti jogos prestando muita atenção nisso. Quando jogava futsal, quando criança, eu era goleiro, então sempre acabava prestando atenção nisso. Eu percebia que, por exemplo, quando o time marcava a meia quadra, era muito mais difícil do adversário finalizar do que quando a gente marcava a pressão na quadra inteira. Quando a gente marcava a pressão na quadra inteira, eu percebia que eu precisava ficar adiantado, para que o time pudesse ficar um pouco mais compacto. Então eu tinha, desde criança, alguma coisa ali, tá? Depois de algum tempo, acompanhando o Flamengo e tudo mais, eu fui distraindo disso aí até que chegou o Jorge Jesus. E na chegada do Jorge Jesus, eu comecei a ler os textos do Theo Benjamin, tá? O Theo Benjamin hoje é gerente de dados do Flamengo. E é até curioso que ele seja gerente de dados, porque ele é um cara que ele tem uma veia poética, até ele tem uma veia humana, de humanas, assim, muito forte. Ele é engenheiro, assim como eu. E é um cara que é cientista de dados, mas ele também sabe muito da análise de desempenho. E ele escrevia análises em formato, às vezes, de crônica, mas era sempre um contador de histórias muito bom. E a partir disso, eu fui sendo inspirado e instigado, a partir do exemplo dele, a voltar a desenvolver esse lado, né? E aí comprei o livro dele, que tá aqui atrás de mim também, e isso me foi inspirando a retomar essa trajetória de aprendizado. E aí tem um outro fator. E aí tem um outro ponto, né, gente? E aí, gente, falar isso vai parecer falta de modéstia, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tenho um certo nível de autodidatismo, tá? Então, se eu me interesso por algo, talvez isso venha do TDAH e tal, se eu me interesso por algo, eu vou focar absurdamente nisso e eu vou buscar tudo que eu tiver de referência sobre o tema, vou ler muito sobre o tema, vou estudar muito sobre o tema e no final eu vou estar sabendo muito sobre o tema. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, com o inglês. Tá? Eu fiz intercâmbio sem saber nada, né? Sem saber nem verbo to be. Eu saí para fazer intercâmbio, fazer aula em inglês, sendo universitário. E durante o meu intercâmbio, eu me ensinei a falar, com todo um método. Aliás, se você tem interesse em aprender inglês, eu recomendo para vocês um método sem decoreba, que foi como eu aprendi. E esse método já ajudou muita gente ao redor do Brasil. O brasileiro ele tem muita dificuldade de aprender a falar inglês. A Hashtag Treinamento está oferecendo um curso de inglês sem decoreba, 4 aulas grátis, e eles vão te dar um caminho ali para você seguir muito mais nesse, se não for um autodidatismo, muito mais num caminho de independência frente àquele estudo formal e decoreba. Então essa é a semana da fluência básica, ou seja, para você tentar falar sem pausar o tempo inteiro. Esse método já ajudou muita gente e ele vai ajudar a destravar o teu inglês nessa semana da fluência básica. Então, clica no link na descrição do vídeo, na verdade no comentário fixado, ou mira o teu celular no QR Code e se inscreve, porque é de graça esse curso da Treinamentos, tá? Eu juro que a pergunta do Minati não foi proposital, digamos assim, não foi combinado com ele, tá? Mas aproveitei aqui para inserir o
o jabá, digamos assim, logo depois da pergunta, porque eu acho que ela pode estar bem contextualizada e acho que realmente é uma grande oportunidade para todos vocês. O método que se ensina em inglês, ele nunca me atraiu, tanto que quando eu voltei do intercâmbio, eu fui me formar em inglês só para ter o diploma, digamos assim, né? Mas falo inglês e faço reuniões em inglês e etc. Então, eu acho que tanto como eu fiz isso para o inglês, eu fiz isso para outras coisas na minha carreira, na minha vida, e acabei fazendo para o futebol. Depois de já ter alguma coisa iniciada, depois de já ter estudado muito, já ter curiosidade para ter dúvida, aí eu comecei a fazer os cursos, né? E aí eu fiz vários, né? Eu fiz do Laboratório do Futebol, eu fiz da MBP, né, que é de Barcelona, fiz online, eu fiz da CBF, sou formado pela CBF. Mas, assim, o que mais me trouxe foi a ideia de entender sobre tática e a capacidade de entender sobre tática foi a minha própria curiosidade. E eu acho que o fato de ser engenheiro civil ajudou também, né, porque a gente estuda muito sobre ocupação de espaço, sobre estática, sobre dinâmica, mas especialmente sobre estática. E eu acho que quando a gente tem uma visão didática sobre a física, a gente entende muita coisa relacionada a espaço. Essa é a minha opinião, é até polêmica, tá? Então, respondido, espero ter respondido o Minati. Obrigado aí, meu irmão. O Vitoy Gabriel perguntando aqui, para aproveitar a pauta da data FIFA, como você enxerga taticamente o futebol por seleção? É possível implantar um estilo de jogo mais intenso, sem muito treino? Bom, eu enxergo a data FIFA, né? Eu enxergo o futebol por seleção fora da Copa do Mundo e eventualmente de Copa América como um estorvo. É basicamente um estorvo no calendário mundial. É uma coisa que tá ali para atrapalhar e meramente faturar, tá? A quantidade de datas para eliminatória, especialmente na América do Sul, é uma coisa ridícula, tendo em vista que metade dos times... Então eu enxergo como um estorvo, especialmente pela quantidade de jogos. Uma prova disso é que na Europa, por exemplo, colocaram uma outra competição, que é a Liga das Nações, no meio de tudo isso. Porque a eliminatória lá, que tem realmente competição, que os times realmente ficam fora, mesmo assim é feita com muito menos datas. A eliminatória da América do Sul é uma vergonha a quantidade de jogos que tem e muito jogo sem valer quase nada, tá? Acho que nessas datas FIFA esporádicas, não é possível não implantar um estilo de jogo mais intenso. Todo mundo chega destruído, fazem viagens intercontinentais muitas vezes para poder atender a seleção. Até a seleção brasileira, muitas vezes durante muito tempo, a sede da seleção brasileira foi Londres, né? O que é mais inacreditável ainda. Então eu acho que o técnico da seleção ele precisa simplificar e precisa aproveitar dinâmicas que eventualmente existam. É por isso que eu acho que, por exemplo, pro Dorival fica muito fácil de aproveitar a linha defensiva do Flamengo, por exemplo, ficaria, tá? Aproveitar os volantes do West Ham, né, do Wolverhampton, que no caso João Gomes e André. Eu acho que isso é possível. Acho que isso seria possível. E o Dorival ele tem oportunidade de fazer isso. Mas quando chega para Copa América ou Copa do Mundo, aí o cara tem algum tempo de treino, 2 semanas que seja, mas ele tem tempo de treino e aí eu acho sim que é possível fazer um estilo de jogo mais intenso, tá? Mas mesmo assim, já há muito tempo é assim e vai continuar sendo algo muito pouco, digamos assim, comparável com o futebol de clubes. Cada vez mais o futebol de clubes vai se destacar frente ao futebol de seleção como um jogo melhor jogado, tá? A não ser que, eventualmente, uma seleção importe muito do que aconteceu num clube. A última grande seleção jogou um grande futebol, uma das últimas, foi a Espanha, por exemplo, né? E tinha muito do Barcelona, do Guardiola. O Douglas Lima, perguntando aqui, o time tá bem azeitado, ele tá se referindo ao Flamengo. Para a janela do meio de ano, quais seriam as posições que o Flamengo deveria reforçar para manter o ritmo físico e técnico até o fim da temporada? Eu acho que ele tem que arrumar mais gente para frente, né? Então, mais um meia, mais 2 jogadores ali para jogar aberto e acho que é isso, tá? Por quê? Porque ele tem muita lesão ali, tem muito jogador lesionado. Para ter uma resposta melhor a isso, assista a live que eu fiz com o Dr. Gustavo Asmar, ortopedista e rubro-negro, que ele comenta bastante aí sobre as lesões e os problemas físicos que o Flamengo tem.
O Joneros 4581 perguntando aqui, você consegue enxergar o Felipe Luiz treinando seleção sem ter acesso ao dia a dia do jogador, sem conseguir implementar uma ideia de jogo e ver os jogadores executando aquela ideia durante uma temporada, corrigindo, melhorando, etc? John, eu acho impossível, tá? Eu acho que ele, até pelo cuidado que ele tem tido nesse início de carreira dele, eu tenho muita dúvida se ele toparia uma barca furada dessa, tá? Eu acho que ele não iria, tá? Acho que ele não iria, porque isso não é muito a ideia de um técnico que tá começando a carreira, formando o próprio estilo, gerando ali admiração em torno dele. Ele vai interromper tudo isso se ele for para um cargo de tamanha cobrança e tão baixo nível de oportunidade de executar um trabalho autoral, tá? O Rogério Ceni falou muito sobre isso, tá? Quando ele foi, na época, perguntado se ele se interessava por ser técnico da seleção, e ele falou que, cara, que não tem nada a ver pra ele, porque ele ia sentir falta do dia a dia, e eu tenho certeza que o Felipe pensa do mesmo jeito. São dois dos técnicos aí da nova geração, dos que eu mais admiro e acompanho a trajetória, tá? O Luiz 6414 perguntando, na sua opinião, por que o jogo posicional, ele tá falando do jogo de posição, é tão mal visto em nosso país? Luiz, eu fiz uma live sobre jogo de posição e sobre o Felipe Luiz ser um técnico de jogo de posição, tá? E ele muito claramente, inspirado totalmente no De Zerbi, no aspecto tático, muito mesmo. Então, assim, o jogo de posição, ele não é mal visto no Brasil, tá? Ele é mal visto no Twitter, na internet, no YouTube, em alguns canais, assim. Isso é fruto do desconhecimento das pessoas a respeito. Tem times que usaram fundamentos claros do jogo de posição e que foram campeões e que ninguém comenta porque foram campeões. Então, assim, se ganhou, não foi jogo de posição. Se perdeu, é porque foi jogo de posição. Atribuíram ao Tite fazer jogo de posição, sendo que é impossível ele ter feito. Até porque a posse de bola não é algo que... Ele não partiu da posse de bola para gerar suas vantagens. E esse talvez seja o primeiro e o mais claro indicador de um time que atua, que executa o jogo de posição. Então, não é que seja mal visto, é que não é visto, porque não se conhece a respeito, tá? Para conhecer um pouco mais a respeito, recomendo que acessem a live que eu fiz com o Rafa Scout, tá bom? O Carlos Neto falando, fala falso 9, o Plata é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, você pode explicar isso melhor para a nação rubro-negra? Um abraço. Ele é, sem nenhuma dúvida, um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, ele é um jogador que não vai ser reserva, você pode esquecer isso aí. Quem acha que o Plata vai pro banco na hora que o Pedro voltar, tá muito enganado, tá? O Plata vai continuar no time, o Bruno Henrique vai continuar no time, talvez o Arrasca saia, talvez o Michael saia, outro saia, mas esses caras eles vão jogar os jogos principais do ano, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O nível de intensidade sem bola, o nível físico com bola e a criatividade, sim, criatividade, um jogador que foi camisa 10 durante a base, que é um cara muito criativo, que é um meia, que joga de 10 na seleção do seu país, tá? Isso é muito claro. Então, assim, o pessoal pede reserva pro Arrascaeta, mas acho que deixa de enxergar que essa posição talvez nem exista mais com grande renovação, tá? A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Na pergunta do Júnior C, o @JuniorC-LY7XU. Falso 9, o que você acha dos meias que jogam ao estilo do Arrascaeta? Você acha que a presença de um meia como Riquelme, antigo engante, não engessa o time e prejudica variações táticas? Eu particularmente gostaria de ver o Flamengo sem esse tipo de meia, se possível num 4-3-3 com Pulgar, Gerson e De La Cruz, mais 2 pontas além do Pedro. Júnior, eu tô muito contigo, tá? Muito contigo, eu tenho muita vontade de ver o Flamengo nesse 4-3-3 com Gerson e De La Cruz alinhados à frente do Pulgar. Não parece ser muito uma das variações do Felipe, tá? O Felipe, ele varia entre o 4-2-3-1 e o 4-4-2, eventualmente um 3-4-3. Mas, assim, eu concordo contigo, eu acho que um meia assim, que não pode variar para ser um médio, um segundo volante, eu acho que ele engessa sim, ele praticamente obriga o teu time a jogar num 4-2-3-1, né? E, assim, se ele não te entregar muito no sem bola, você vai ter que criar um Frankenstein ali, obrigar o teu centroavante, porque você não consegue mais manter 2 caras sem ajudar muito no momento sem bola. E é por isso também, e para completar, né, esses caras jogam hoje no entrelinhas, esses caras, essa posição, ela foi criada para jogar entre as linhas do adversário,
adversário, né? Entre o meia, entre a linha de meio e a linha de zagueiro. Só que no futebol, essas duas linhas estão cada vez mais achatadas. E não tem mais espaço para jogar ali. E até por isso que a carreira desses camisas 10, né? Desses caras que jogam assim, tem sido encurtada, né? Os caras têm sofrido muito com lesão, têm sofrido muito, não têm conseguido desempenhar e com longevidade, né? Então, o Arrascaeta, ele é fruto de algo que o Eden Hazard já sofreu, né? Ele é fruto de algo que o próprio Riquelme já sofreu. E aí, a América do Sul é um ambiente seguro ainda, porque a gente ainda joga um futebol mais espaçado, de maiores transições, tá? Mas essa posição no futebol mundial, ela acabou. Tá? Quem é o 10 do Real Madrid? É o Bellingham? Pô, o Bellingham seria volante. Ele é um volante, ele é um segundo, ele é um médio no 4-3-3. É o Modric às vezes ele joga como volante atrás dos médios. Ele era o Pirlo na época? Não, o Pirlo já era volante. O Kaká, do jeito que ele jogava, ele conseguiria jogar de meia, de 10, se ele começasse a carreira hoje, na Europa? Assista a live que eu fiz com o Rafa Scout, que você vai ter um pouco mais ali de noção disso que eu tô falando, tá? Então, eu concordo muito contigo. O arroba Marcos André Souza de Oliveira, 6664, falando, falso Boto é a mãe. Falso Boto, como o ataque do Flamengo se sairia enfrentando a zaga do Flamengo? Como escalaria e tentaria vencer essa zaga? Marcos, não tem como pensar nisso, porque o ataque do Flamengo começa com o Rossi. E isso parece papo chato, mas não é, tá? Não é. O Flamengo busca atrair os adversários para marcá-lo alto justamente para gerar espaço pro Arrascaeta jogar, pro Gerson jogar, pro Bruno Henrique jogar, para acelerar depois em ataques rápidos. Então ele começa com o Rossi, ele tem muita contribuição de Léo Pereira e especialmente o Léo Ortiz. Ele tem muita contribuição do Alexandro. Quando o Danilo joga, muita contribuição do Danilo. E aí depois tem o Wesley para atacar espaço, tem o Gerson para segurar a bola, tem o Bruno Henrique para atacar espaço ou segurar a bola ou finalizar jogadas. Então, você não consegue projetar o ataque do Flamengo enfrentando a defesa do Flamengo, porque a defesa do Flamengo faz parte do ataque do Flamengo. Tá? Então o próprio Léo Ortiz ajudaria o time a espaçar o adversário para poder expor o Léo Ortiz do outro lado. Aí a gente vai ficar maluco aqui, né, nessa prospecção, tá? O arroba Fábio R3P falando, com o começo do Campeonato Brasileiro, quais times você acha que podem lutar pelo título? Gente, eu acho que a primeira rodada do campeonato coloca o Flamengo contra um adversário, tá? Um adversário pelo título, um time que se solidificou desde o segundo semestre do ano passado, que foi um dos melhores segundos turnos do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Então, vamos lá. Prateleiras de favoritismo, tá? Se eu fosse determinar prateleiras do favoritismo, eu acho que hoje o Flamengo tá sozinho na primeira prateleira. Qual que é o grande adversário do Flamengo hoje? Não é um outro time. É o próprio Flamengo, pela questão física e pela maratona de jogos. E a fragilidade física do próprio elenco. De novo, assista a live que eu fiz com o Gustavo Asmar. Você vai entender um pouco mais disso que eu tô falando. Numa segunda prateleira, você tem o Palmeiras sozinho, tá? Por que o Palmeiras sozinho? Porque o Palmeiras é um time de um trabalho longevo e de grandes investimentos. Só que esses grandes investimentos vão para campo só agora. Então não teve tempo de se coordenar um time para esses grandes investimentos. E o Estevão sai no meio do campeonato. Tá? Então, nessa segunda prateleira, o Palmeiras sozinho, tá? Na terceira prateleira, eu colocaria Botafogo e, atenção, Corinthians, tá? Por quê? Porque o Botafogo tá se refazendo. Qual é o time do Botafogo? Quem viu jogar? Renato Paiva vai ser o Renato Paiva do Independente Del Valle ou ele vai ser o Renato Paiva do Bahia? O Arthur, ele vai conseguir substituir o Luiz Henrique? Então, assim, acho que tem um time com talento ali sendo formado, mas não consigo imaginar o Botafogo sendo campeão brasileiro, tá? Eu acho tão provável ou improvável quanto o Corinthians ser campeão brasileiro, tá? E aí, claro, eu esqueci de falar do Internacional. Falei do Internacional, o Internacional estaria junto com o Palmeiras ali, desculpa, na segunda prateleira. Por conta do que eu já falei. E aí nessa terceira seria Botafogo e Corinthians, porque o Corinthians tem o melhor ataque do Brasil, né?
Yuri Alberto, Depay e o Rodrigo Garro. Então teria sim, o Corinthians tem uma possibilidade. Mas para isso vai ter que ter instabilidade, especialmente no extracampo, manter salário em dia ou conseguir se fechar lá, apesar do salário não estar em dia, como aconteceu na época do Tite. O Ramon Dias vai ter essa capacidade. Os caras estão fora da Libertadores. Isso vai ajudar eles a poder se dedicar mais. Então pode ser. Tá correndo por fora, você tem times que muito dificilmente vão conseguir algo a mais, como por exemplo o São Paulo, que vai trazer muito talento, mas um talento a partir de veteranos, né? Então, muito difícil você imaginar. O @Caduzinho7 fazendo a última pergunta do nosso dia de hoje. Falso, qual é o motivo, na sua opinião, do Flamengo de Felipe Luiz nunca ter tentado 4-3-3 com Gerson e Nico alinhados? Me parece algo muito interessante. Eu acho que o principal motivo é ele querer arrumar o time para ter o Arrascaeta, tá? Então, o principal motivo eu acho que é esse. E eu entendo, dá pra entender esse motivo, porque ele quer, de fato, contar com o jogador mais talentoso do grupo dele. E tudo bem, é um ídolo, né, do clube, é um cara de muita capacidade e tá tudo bem, tá bom? Pessoal, espero que tenham curtido. Esse foi o segundo Pergunte ao 9. E a gente manda aí no chat quando tiver mais um espaço aí no calendário pra fazer um outro, tá? Deixa o like, se inscreva no canal pra gente alcançar os 79 mil inscritos ainda hoje, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui!